Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Este programa é especial porque nós vamos apresentar a Comissão Especial de Gestão Profissional de Edificações. Participam com a gente os administradores Alberto Levitan, Firmino Carneiro e Carlos Alberto, que são membros dessa comissão. O Levitan é o coordenador dela e eles estão aqui para apresentar um pouco do objetivo, os trabalhos que serão feitos, que já têm sido desenvolvidos por esta comissão. Então, já que vamos apresentar a comissão, a gente começa com o Levitan, falando um pouco da sua vida, do seu papel dentro da comissão. Logo depois o Firmino também vai falar e, em seguida, o Carlos Alberto também vai trazer um pouco da sua experiência para a gente. Levitan. Pois não, Josué. Saúdo a todos, ao Josué, agradecendo essa oportunidade, ao Conselho também, nossos colegas dessa mesa e o restante dos nossos participantes da comissão, bem como aos nossos profissionais registrados no CRA-RJ. De início, eu posso enfatizar que a grande maioria das edificações elas têm uma correlação muito grande com empresas, com as mesmas características e prerrogativas. Além disso, nós, ao iniciarmos a ideia da comissão, nós tivemos uma preocupação muito importante que relativamente às pessoas que frequentam o uso e precisam que essas edificações transmitam segurança, tenham um esquema de manutenção predial e tenham um forte esquema de salubridade, principalmente numa época dessa que nós vivemos, que a gente vê como é fácil a proliferação de vírus e bactérias. Três motivações foram muito importantes para a criação da comissão. A primeira, corroborada pelo meu amigo Carlos Alberto, que é a disseminação desses conhecimentos para os formandos e para os profissionais de administração que estejam até em fase de mudança de trabalho ou mesmo aqueles que estão em fase de aposentadoria. A segunda motivação é o aprimoramento constante dos profissionais envolvidos na gestão de edificações. Consequentemente, nós precisamos também admitir que vamos conquistar o engajamento e registro do Conselho de mais profissionais, visando fortalecer mais ainda a profissão de administrador. Olá, pessoal. Tudo bom? Tudo bom, Josué, Carlos, Levitan, pessoal que nos ouve, tudo ótimo, né? O Levitan trouxe a motivação da comissão, né? Eu vou falar um pouco sobre o nosso público-alvo, público bastante diversificado e consiste em alcançar todo o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Em princípio, né, é o território onde o CRA-RJ funciona. Quem é esse público? Primeiro, a gente tem que falar dos registrados no CRA, que são os administradores, tecnólogos, técnicos e mestrados em administração. Eles formados ou em mudança de ou então também em fase de aposentadoria. Outras pessoas, ou público também incluídos, são os empreendedores, gestores de administração de imóveis, equipe de seguradora, administração de hotéis, síndico de condomínios residenciais e comerciais, gestores de shopping, administradores de centros comerciais, como também gerência de fábricas profissionais e de manutenção predial, ou seja, um público bem diversificado. E é válido lembrar aqui, sem querer direcionar públicos-alvos, mas também toda a sociedade, que a partir de agora vai começar a cobrar uma gestão profissional das edificações. É isso que a gente torce para que haja mais segurança e vidas sejam salvas. Carlos Alberto, por gentileza. Olá, pessoal. Eu quero saudar aí os meus colegas, entende, que participam desse encontro e também registrar o meu agradecimento, entende, a você, Josué, por essa grande e boa iniciativa do nosso Conselho Regional de Administração no Estado do Rio de Janeiro, de proporcionar, entende, que as comissões especiais possam apresentar a sua plataforma, o seu programa, sua proposta de trabalho, tá? Mas você pediu inicialmente que fizéssemos, entende, uma apresentação. Eu queria dizer que não estou querendo ser uma pessoa presunçosa, entende? Mas queria passar a seguinte informação.
Quando eu terminei meu curso científico, né, hoje é o nosso curso médio, né, influenciado por colegas de banco de escola, sugeriram que eu escolhesse uma outra carreira que não essa que eu, com muito prazer, desenvolvi ao longo de uns 40 anos. Tá? E me falava o seguinte: rapaz, a administração, isso não dá camisa a ninguém. Tá? Olha, eu sou prova ao contrário disso. Tá? Eu já, inclusive, falo muito em roda de amigos, né, que a administração me deu muitas camisas, entende? E hoje eu posso dizer a vocês que, após 40 anos de uma vida profissional, me considero uma pessoa realizada dentro da profissão que eu escolhi. Mas, independente desta apresentação, eu queria enfatizar, de fato, a estratégia, o objetivo da nossa comissão, né? Nós temos, então, essa pretensão de transferir, né, para os registrados e para esse público aí, alvo, entende, citado pelo Firmino e corroborado aí por você, Josué, dizendo que é a sociedade em geral, tá? Nós gostaríamos de transferir o nosso conhecimento, ou seja, a nossa experiência ao longo dessa vida profissional, tá? E com a expectativa, né, de, com isso, poder formatar um curso, né? Curso esse que certamente será chancelado pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, e, dessa forma, né, poder incentivar até o surgimento, entende, de subcomissões nas casas do administrador espalhada pelo Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, era isso que eu queria deixar aqui como testemunho e agradecer mais uma vez a oportunidade que está sendo dada à Comissão de Gestão Profissional de Edificações. Muito bem, obrigado pelas apresentações. Lembrando que, em uma próxima oportunidade, nós vamos conhecer os outros membros dessa comissão também, que são a administradora Elizabeth Bastos, o administrador Rogério Marques Gonçalves e o engenheiro civil Leonardo Augusto de Carvalho Silva, que é convidado dessa comissão. Levitan, vocês iniciaram essa comissão com uma frase um pouco emblemática, e eu queria que o senhor a comentasse. A frase diz o seguinte: a administração é para administradores e gestão é função precípua da administração. Uma frase curta, mas que tem muito conteúdo, e eu queria que o senhor explicasse para nós e para os nossos internautas. Bem, Josué, você tem razão. Desde que eu comecei o meu curso de administração na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, eu tenho essa dedicação e essa visão da administração em todos os sentidos da sociedade. Eu vejo como falta gestão no serviço público e em diversas atitudes que têm sido tomadas nos últimos anos dentro da nossa relação pessoal e profissional. Vejo que, enfatizando, a gestão é uma função precípua, é fundamental do administrador. Esse administrador, ele contribui criando métodos, procedimentos. Esses procedimentos têm que ser repetidos sistematicamente, eles têm que ter organização, têm que ter eficácia, visando sempre aumentar a segurança, salubridade e longevidade das edificações. É importante salientar que esse conjunto de atitudes que o administrador vai implementar junto a vários tipos de edificação, quer sejam comerciais, residenciais, educacionais, religiosas ou outros, de outros segmentos, nós vamos estar sempre ajudando a salvar vidas e preservar patrimônios. Características desse gestor, dessa forma de gestão profissional em edificações, a primeira delas, eu posso citar 3 aqui para nosso ouvinte, seria, primeiro, a tarefa difícil, são os desafios que ocorrem durante a sua gestão no dia a dia operacional, porque as edificações estão cada vez mais modernas e complexas. Elas têm sistemas informatizados, elas têm equipamentos, aumento de equipamentos eletroeletrônicos, demandas de energia, demanda de inteligência artificial, não deixando de contar com a parte de sustentabilidade e qualidade de vida dos seus usuários, dos
proprietários e das pessoas que ali estão circulando. Uma segunda característica é que essa gestão, do nosso ponto de vista, nisso essa comissão está formada, é que essa gestão tem que ser profissionalizada. Primeiro, nos aspectos de técnicos de engenharia, de normatização, e você tem todo o sistema CONFEA, CREA no Brasil e de arquitetura, que são o CREA e o CAL, que tem uma exigência de documentação chamada ART e RRT, que são documentos que são obrigatórios para qualquer serviço, obra ou outra atitude de engenharia que estejam sendo feitas nas edificações. As normas, os planos de manutenção, os melhores modelos de técnica, de acordo com cada infraestrutura, e a obrigatoriedade legal de vistoria e certificados compõem todo esse arcabouço da parte de engenharia que vai nos dar uma garantia de segurança técnica. Paralelamente, as funções de administração são imprescindíveis. Os famosos planejamento, organização, controle, coordenação e direção visam e têm o foco no planejamento estratégico operacional dessas edificações, que, como eu já falei, tem características e prerrogativas de empresas. Algumas edificações são muito mais complexas e outras são mais simplificadas. Mas elas precisam ter sempre em mente uma flexibilidade estratégica, a eficácia operacional, prazos mais curtos, inovações que vão surgindo na mudança do ambiente, integrações com outros sistemas que podem contribuir para a melhoria operacional dessas edificações e dos seus usuários, assim como os desafios decorrentes da eterna e sempre mudança no ambiente. Então, a terceira característica é consolidada a partir disso, que o nosso gestor vai precisar ter um aprimoramento constante. Ele precisa ter autoconfiança, coragem, integridade, lidar com incertezas, porque tudo isso tem que conduzir para uma qualidade superior dentro do processo que ele está operacionalmente gerindo e uma luta diária por melhorias para os usuários, para proprietários, para gerências, enfim, quem convive dentro de todos os tipos de edificações. Ô, Levitan, em todo o tempo que o senhor falou, eu observei que tem um item que não para de ser citado: usuários, pessoas, gerentes, ou seja, as edificações devem servir às pessoas e automaticamente o gestor profissional de edificações serve também a essas pessoas, e o senhor citou, inclusive, sobre salvar vidas. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão. Eu rapidamente posso dizer a você que eu participei como vítima de 2 prédios, um no Brasil e um fora do Brasil, no exterior, de incêndios que aconteceram quando eu estava, um num ambiente profissional e outro num hotel. E isso me chamou muita atenção naquela época, porque foi uma coisa de desespero. O que eu observei é que, diariamente, na mídia, no Brasil, a gente ainda tem vários tipos de acidentes acontecendo, quer seja em teatros, quer seja no museu, edifícios comerciais, marquises que caem, incêndios em prédios, incêndios em unidades residenciais, até mesmo em prédios públicos. E se você for ver, muitos deles não têm aquele apídice. Então, as pessoas têm que ser preservadas, e um dos objetivos do gestor é fazer com que a segurança seja muito mais aumentada, porque vidas são ceifadas, patrimônios são perdidos, memória cultural, memória afetiva, tudo isso vai embora quando um incêndio ou uma edificação é destroçada. Na nossa opinião, isso indica ausência dos pilares de administração, vou repetir: planejamento, organização, controle, coordenação, direção. Esse modus operandi não é simples, ele exige uma visão profissional atualizada. Precisa de que haja integração com diversos sistemas que atuam dentro das edificações, tanto interna quanto externamente. Seu ambiente externo, seu ambiente de mudança, oferece desafios, e esses desafios têm que ter um aprimoramento constante. Isso é uma exigência para os nossos gestores, os gestores da edificação. Finalizando a minha participação nesse primeiro momento, estes são alguns dos principais princípios que são indispensáveis, esses conhecimentos técnicos, que o gestor profissional de edificações
precisa para ele gerir e ter uma boa e eficaz capacitação e gestão nessas edificações. Agora, quando a gente fala sobre salvar vidas humanas, os usuários, algumas pessoas podem achar até que é muito uma visão emocional, mas não, isso é uma visão emocional, mas também precisa de uma visão muito profissional, como o Levitan bem disse, essa busca por conhecimento. Mas, ô Firmino, isso é uma característica de todas as profissões, buscar sempre conhecimento, aprimorar os processos, mas como isso se daria dentro da administração, com essa visão também humanística, técnica, profissional, e principalmente na gestão profissional de edificações. Eu queria que o senhor também aproveitasse e já citasse alguns exemplos, para a gente não ficar muito no campo das ideias, mas no exemplo prático também. Obrigado, José. Sempre boas perguntas, né? Olha, o foco é o gestor, ele sempre vai procurar constantemente uma melhoria para que ele tome uma decisão correta, principalmente simplificando os processos envolvidos nessa função gerencial. Para tal, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar ferramenta de administração na gestão profissional. Quando a gente pensa em edificação, temos que avaliar riscos que serão minimizados por intermédio dessa gestão competente. E aí está o administrador, o profissional mais qualificado. Durante a sua formação, esse administrador, tá, ele adquiriu ferramentas. E essas ferramentas que a gente vai utilizar. E você já me pediu exemplos dessas ferramentas. Vamos lá numa, Josué. MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas. O problema é o resultado indesejável de um processo. A gente não confundir com temática, né? Ora, se é um resultado indesejável num processo, aplica-se o MASP, que é um processo de melhoria com 8 etapas, sendo que cada dessas etapas contribui com identificação e elaboração de ações corretivas. O MASP estabelece rápido controle das situações e planeja o trabalho que será realizado, apresentando respostas que ajudam na priorização de problemas que exijam atenção, e ele é dividido. Vamos falar de uma ordem tratativa de problema. Né? Primeiro, problema. Identificar o problema. O que está errado no processo? Qual é o problema? Identificado o problema, nós vamos ter que conceber um plano para eliminar as causas, ou seja, fazer um plano de ação. Não é eliminar os efeitos, eliminar causas. Então, se a gente está falando de problema, causa. Ação, agir para eliminar causas, colocando o plano de ação. Fazer uma verificação disso. Fez o plano, fez uma ação, verificou, deu certo, legal, padroniza e elimina definitivamente as causas. Ou seja, recapturar as atividades desenvolvidas e planejar para o futuro. Esse é um exemplo. O MASP ele passa a ser o centro das atenções, o centro das como ele fica dentro de todo o outro arcabouço aí de busca por conhecimento? Veja bem, o MASP é uma ferramenta, mas existem outras. Eu posso citar para você o ciclo do PDCA, ou também SDCA, tá? Que ele significa, ele é em inglês, P, plan, planejar, do, fazer, cheque, checar e agir, tá? Essa é uma função de garantir, principalmente, que a empresa organize seus processos, não importando na sua natureza. Quando a gente fala do planejar, nessa fase são definidos os objetivos de cada processo, até chegar ao produto, serviços finais requeridos pelos clientes, levando em consideração a política da empresa. É nessa fase que vai fazer o quê? Identificar, estabelecer metas, análise de fenômeno, análise de processo, planejação. Ou seja, planejou, faz o momento em que o plano é executado. Assim, os indivíduos que participarem da implantação do PDCA vão ser treinados, vão entender
qual o planejamento e vamos fazer o processo conforme os dados que forem coletados. Planejou, fez, checa, confere. O resultado está satisfatório? Legal. Então, vamos em frente. Não está satisfatório? Vamos agir, vamos refazer, vamos voltar lá no nosso planejamento, volta todo o nosso problema, todo o nosso processo de fazer o PDCA, né? Como dizem, rodar o PDCA. Deu certo, a gente não pode esquecer, padroniza. Deu errado, volta atrás, refaz o percurso para poder chegar a uma solução. Agora, Firmino, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o diagrama de Ishikawa, a pronúncia é essa mesmo? Ou a espinha de peixe, para ser mais fácil de se entender? Olha só, Josué, essa é uma metodologia que eu adoro. Por quê? A base da espinha de peixe é o que a gente chama de brainstorming, tempestade de ideias também, né? Para que essa metodologia ela leve em consideração para que um efeito não desejado ocorrer, um acidente, ele precisa de um conjunto de fatores, ou seja, não será uma causa única. Além disso, para essa investigação funcionar, tem que ter a participação de todas as pessoas envolvidas no processo. Não, espinha de peixe por quê? Tem a cabeça do peixe, problema ali. E depois você traça a espinha. O problema é de recursos humanos, o problema é de material, o problema é de infraestrutura. E as pessoas envolvidas fazem um brainstorm e vão falando o que pensam. E depois é feita análise em cima disso e é feito, então, um plano de ação para que a gente consiga chegar a eliminar o problema. Eu só queria deixar aqui aberto também aos participantes, tanto o Levitan, o Alberto ou o Firmino, que a entrevista é como se fosse também um brainstorm. Às vezes um está falando alguma coisa, o outro surge uma ideia, surge uma provocação, então vocês fiquem à vontade também para tecer alguma provocação, alguma pergunta. Alguém gostaria de repente, fazer alguma pergunta ao Firmino ou ao Levitan? Eu vou fazer, Josué. Eu queria que ele desse um exemplo prático de aplicação de alguma dessas ferramentas para o nosso ouvinte, porque são muito interessantes e você tem modelos na prática aí, exemplos de acidentes que poderiam ter sido evitados utilizando uma dessas ferramentas. Por favor, Firmino. Eu vou utilizar a espinha de peixe, como eu falei, que é uma das ferramentas que eu gosto bastante, né? Se nós olharmos a mídia, jornal, escrita, televisiva, hoje falar em mídia tem um monte delas, tá? A gente olha prédios que pegam fogo, a gente olha marquises que caem, a gente olha banheiros que explodem por causa de uma utilização indevida do aquecedor. Se nós utilizarmos, por exemplo, um prédio que pegou fogo, tá? Se a gente utilizar o Ishikawa, né, a espinha de peixe, colocarmos lá, por que o prédio pegou fogo? Abrimos ali, ele pegou fogo porque a mão de obra utilizada naquele prédio, na instalação elétrica, foi indevida. Ele pegou fogo porque, já é outra, o material utilizado para fazer a instalação elétrica. Ele pode ter uma outra também, que é a pessoa, os processos de manutenção, de colocar carga elétrica estava correta, e outras coisas sendo faladas, ou seja, vai colocando as ideias na espinha de peixe e depois, obviamente, aquilo que não se condiz com a realidade é descartado até que se chega à causa fundamental. Esse seria um exemplo, Levitan, inclusive, que a gente está bastante, vamos dizer assim, acostumado, né? Acostumado a pegar fogo um prédio, mas a gente está acostumado com as notícias, né? Não é uma notícia que falte ao nosso conhecimento de mídia, tá? Ok? Infelizmente, a gente acaba percebendo que, de fato, as edificações não têm sido geridas de uma forma tão eficiente ou tendo a devida importância. E, mais uma vez, se mostra importante esse tema ser trabalhado aqui, a atuação dessa comissão. E você, que é profissional da administração ou estudante de administração,
Anote todas as dicas que estão sendo dadas aqui, relacionadas à gestão eficiente, à gestão prática das edificações, porque quem sabe você pode enveredar por esse caminho e trazer mais segurança para as pessoas e salvar mais vidas. E nesse caminho de gerir organizações, gerir edificações, a gente passa agora a pergunta para o Carlos Alberto. Quais são os principais requisitos para uma atuação na gestão organizacional e administrativa de grandes edificações? Vejamos, rapaz, tá? Já foi aí bem acentuado, né, pelo nosso coordenador e agora finalizando aí com a fala do nosso colega Firmino, tá? Gestão, tá? Ou seja, quando você se propõe, tá, a desenvolver um trabalho, né, de gerenciamento, de condução de várias atividades, né, no âmbito, entende, de uma grande edificação, de uma infraestrutura predial, entende? Você precisa, como falou nosso coordenador, sistematizar, entende, os procedimentos. Você precisa ter uma disciplina, uma educação na condução desse gerenciamento. Porque, como já foi destacado, e eu vou mais uma vez destacar, tá? É como você estivesse conduzindo uma empresa, e é uma empresa, tá? Pois as demandas, entende, que uma edificação de grande porte demanda, tá? São muito parecidas na condução de alguma atividade empresarial, tá? Portanto, tá? O responsável, aquele que foi confiado, entende, a condução dessa atividade, desse gerenciamento, tem que ter, tá, muito boas noções, tá, de gestão, principalmente organizacional e, consequentemente, administrativa. Tá? Então, se nós, entende, com esta a preocupação, vamos olhar, tá, as grandes edificações hoje existentes, é bem verdade, tá? A maior parte delas provém de área residencial. Mas não vamos só focar desse tipo de edificação. Temos também as comerciais. Tá? Áreas comerciais, olha, envolve, tá? Salas, escritórios, loja. Olha, vocês já estão vendo, tá? A diversidade de atividades que serão desenvolvidas no âmbito dessas edificações. Tá? São verdadeiras, se assemelham a verdadeiras minicidades, se você for realmente, entende, relacionar todas aquelas atribuições e atividades que ali são desenvolvidas. Tá? É comércio, é serviços, escritórios, shopping center, né? Temos vários, entende, espalhados hoje. Tá? Então, precisamos, de fato, ter uma certa preocupação com isso. Além de outras edificações, como hospitais, igrejas, museus e galpões industriais, entende? Que oferecem uma variedade imensa, tá, de serviços, tá, que torna essa atividade de gerenciamento, essa administração complexa. Então, para tanto, o gestor profissional de edificações ele tem que estar, de uma certa forma, preparado para enfrentar esses desafios. Tá? Por exemplo, tá, quando nós pensamos, tá, na gestão de um condomínio grande, residencial, tá? Ou até mesmo comercial, entende? Isso existe bastante preparo e dedicação daquele que está à frente dessa administração. Seja ele o administrador geral, seja ele o síndico, ou quem sabe até uma empresa de administração de bens e imóveis, tá? Aquele que está na condução dessas atividades, ele precisa estar capacitado, ele precisa estar preparado, tá, para desenvolver essa atividade. Tá? É isto que a nossa comissão, entende, tem de importante para oferecer, tá, aos registrados, e utilizando aí uma palavra que você usou, José, os internautas que estão nos assistindo, tá? É o nosso compromisso, tá? É a nossa experiência ao longo de todo esse tempo, entende, em atividades de gerenciamento, de administração, tá? Pretendemos, tá, compartilhar, tá,
com aqueles que se interessarem por esse serviço. Eu quero só chamar a atenção que gestor de edificações, gestor profissional de edificações, está se tornando hoje uma profissão profícua. Tá? É um espaço que está sendo ocupado no mercado de trabalho e que essas pessoas precisam estar suficientemente capacitadas para desenvolvê-lo. Haja aí os exemplos dados, tá, pelo nosso colega Firmino, tá, pela preocupação levantada pelo nosso coordenador, com relação, inclusive, a técnicas utilizadas por outros conselhos que precisam ser aplicadas nesse gerenciamento. Então, temos essa preocupação e gostaríamos, então, de transferir um pouco do nosso conhecimento técnico e a nossa experiência, a nossa vivência nessas atividades, para todos aqueles que se interessarem, entende, por esse tema. A nossa pretensão, como eu já disse inicialmente, né, é a constituição de um curso específico para que possamos, então, passar esse nosso conhecimento, essa nossa experiência, tá? E trazendo informações dentro desta atribuição que é a gestão organizacional e administrativa de grandes edificações. Para tanto, tá? Vamos com esses nossos colaboradores, entende? Que hoje se apresentam, e mais aqueles que se interessarem por essa atividade, vamos levar conhecimento sobre atribuições legais e noções do Código Civil, porque, veja bem, você estando na condução desse gerenciamento, dessas infraestruturas prediais, você precisa ter um conhecimento jurídico necessário para intermediar, certamente, áreas de divergência que surgirão entre os usuários, a própria administração desses grandes edificações, tá? E os fornecedores dos serviços que você certamente irá demandar, tá? Para que isso possa evitar implicações financeiras, multas, descumprimento de leis ou normas. Então, você precisa ter esse conhecimento. Não menos importante será, entende, as noções que você precisa ter sobre legislação trabalhista, porque você sozinho, entende, não vai dar conta, entende, dessa enorme tarefa. Você vai precisar constituir equipes, tá? Quem sabe se melhor seria uma equipe fixa, ou quem sabe uma terceirizada, tá? Tudo, tá, voltado para ofertar o melhor serviço, entende, aos usuários e clientes, tá, destas edificações. Tá? Não pode ficar à parte, tá, aquilo que já foi, inclusive, bem destacado pelo Firmino: planejamento, previsão orçamentária, contabilidade. Isso é imprescindível. Tá? Você precisa ter essas informações. Você precisa ter controle de custo, tá? Fazer avaliação custo-benefício, por exemplo. É melhor ter uma equipe fixa ou uma equipe terceirizada, tá? Enfim, você precisa dar o atendimento adequado e necessário para quem se utiliza, tá? daquele complexo, daquela estrutura predial que você está gerenciando. Tá? Consequentemente, quando a gente fala de equipe, noções de recurso humano é indispensável. Tá? Atribuições, características, entende? Do funcionamento de um departamento de pessoal é imprescindível. Tá? Escala de serviço, horário de trabalho, tá? Aperfeiçoamento, treinamento da sua equipe, enfim. Nós estamos, entende, com esse propósito. Ao longo da nossa vida profissional, tá? Tivemos várias experiências, entende, com relação ao trato dessas questões. Então, nós estamos hoje querendo dividir um pouco, né, com quem se interessar por esse conhecimento adquirido. Tá? Certamente, algo, tá, que você não pode se descuidar é do seu gerenciamento com os seus fornecedores, a quem você vai precisar contar para, com você, tá, desenvolver uma atividade que atenda a todos os usuários desses grandes edifícios, dessas grandes edificações. Então, você vai ter, como destacou o nosso coordenador, sistematizar procedimentos, né, melhores práticas, processo de compra, logística, tá, avaliação de contratos, tá? Enfim, Josué, tá? Temos muita coisa realmente para disponibilizar para os nossos registrados. Porém,
tá? Acho que, por hora, podemos deixar isso já destacado e, ao mesmo tempo, né, fazer um chamamento para aqueles que se interessem pelo assunto, entre em contato conosco, venha, entende, discutir conosco também esses temas, de modo que a gente possa constituir, né, uma plataforma de transferência, de disseminação de conhecimento, tá, mais profunda, mais dedicada a esses profissionais que hoje se dedicam, entende, à gestão profissional de grandes edificações. É isso por hora. Muito obrigado. Como o Carlos Alberto bem disse, o tema é muito extenso e em poucos minutos ou poucas horas não dá para se trabalhar a dimensão, até mesmo porque, como citado pelo Levitan, as edificações estão cada vez modernas e vai modificando cada vez mais, e o profissional da administração realmente precisa estar sempre atento. E que bom que essa comissão está à disposição para compartilhar conhecimento. Levitan, queria que o senhor fizesse as considerações finais, não vou chamar de conclusão, porque o tema não se conclui nessa entrevista, mas as considerações finais de tudo aquilo que foi trabalhado aqui e traçar, de repente, uma perspectiva para um mundo pós-Covid-19 que a gente não pode ignorar esse momento pelo qual a gente está passando. Correto, Josué. Como foi amplamente enfatizado, o gestor precisa das técnicas de administração. E, logicamente, que nós vamos precisar lidar com outros profissionais de outras áreas e, para tal, o nosso foco principal é a disseminação desse conhecimento. O aprimoramento dos nossos administradores nos temas de gestão profissional, ele é extremamente importante e espero que todos os recursos existentes no nosso conselho aqui no Rio possam ser utilizados para difundir tal ideia. Nós vamos produzir alguns produtos, né? Vamos elaborar alguns produtos, tais como palestras motivacionais, a formatação de cursos específicos sobre esse tema, como vários artigos e informações que estamos pretendendo e já começando a elaborar. Eu vou dar a ênfase que nós preferimos que nossos cursos e palestras sejam presenciais, ou seja, esperamos que, ao fim dessa pandemia, a gente possa estar juntos das nossas casas administradores, do nosso público, tanto na sede quanto nas regiões, que a gente possa interagir com os nossos profissionais e multiplicar por todo o Estado essa qualificação com base sólida na ciência de administração. Aproveito também para, além de agradecer ao Conselho, a você, Josué, pela grande atenção que nos deu, dizer que a sede do Conselho tem uma biblioteca com farto material que pode ser utilizado para suporte ao que nós estamos conversando nesses momentos aqui dentro do CRA, e existem inúmeros cursos na unidade corporativa que podem auxiliar muito esses gestores. Logicamente, nós temos a pretensão de fazer um curso bem detalhado, bem específico, presencial, mas esses outros cursos da universidade e a biblioteca podem subsidiar bastante o que nós estamos falando aqui. As demandas que acontecerem, que quiserem se aprofundar nesse tema, por favor, encaminhem suas demandas e suas perguntas, suas sugestões ao nosso conselho, que nós vamos entrar em contato e responder, através do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, a quem agradecemos na presença do Josué. Muito obrigado e até a próxima, que vamos preparar mais materiais. Obrigado, Levitan. Obrigado também, administrador Firmino Carneiro, pela sua participação aqui com a gente. Só agradecer a oportunidade, o tema é bastante empolgante, né? E vamos nos aprofundar e repassar para vocês tudo aquilo que a gente for fazer conforme as palavras do nosso coordenador, Alberto Levitan. Muito obrigado pela oportunidade. Carlos Alberto, muito obrigado também pelas suas exposições. Josué, mais uma vez, vamos deixar aqui registrado o nosso agradecimento a você, a sua equipe, tá? E ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de fazer apenas mais um registro. Tá? A nossa comissão, constituída por esses elementos, por essas pessoas que você destacou, não é uma comissão flechada. Tá? Estamos aqui, inclusive, abertos para
novos integrantes, aqueles que efetivamente se interessarem pelo assunto e quiser contribuir e colaborar conosco nessa empreitada, as portas estão abertas. Tá? Muito obrigado e boa sorte a todos. Boa sorte e parabéns pela iniciativa, que de fato é muito importante no mundo presente e certamente no mundo futuro. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo CRA RJ Entrevista.